No ano passado, eu fiz um vídeo mostrando quanto eu recebi por ter alugado as minhas ações no primeiro semestre de 2024. No vídeo de hoje, nós vamos atualizar essa informação e eu vou te mostrar quanto que eu recebi com a custódia remunerada durante todo o ano de 2024. Será que esse retorno foi maior que no primeiro semestre? Será que valeu a pena? Antes de entrarmos nos números e mostrar quanto eu recebi alugando as minhas ações em 2024, eu quero fazer um breve apanhado sobre o que é o aluguel de ações, como funciona, quais as taxas, tributação e quais os principais riscos. Se você já entende desse assunto e já sabe o que é o aluguel de ações, pode avançar o vídeo direto para a parte em que mostramos os valores e os resultados. Mas se você ainda não sabe como funciona o aluguel de ações, recomendo que fique comigo por aqui para entender como a custódia remunerada pode trazer uma renda extra para a sua carteira. Tá, mas afinal, o que é o aluguel de ações? O aluguel é um processo por meio do qual o proprietário, o dono das ações, que aqui é chamado de doador, empresta suas ações para um outro investidor por um período determinado em troca de uma remuneração. Imagine a seguinte situação. Eu gosto bastante desse exemplo porque ele ajuda a entender de forma prática o que é exatamente o aluguel de ações. Imagine que você possui um imóvel que está desocupado e que por hora você não tem intenção de vender. Em vez de deixar lá parado, você decide colocar para locação, garantindo uma renda extra mensal sem precisar vender esse imóvel. Essa estratégia é vantajosa porque permite que você aproveite um bem que você já possui para gerar mais receita. Com as ações funciona da mesma forma, porque ao disponibilizar seus papéis para o aluguel, você transforma um ativo que estava lá, parado na sua carteira, em uma fonte de rendimento adicional. E esse processo permite que você rentabilize os seus investimentos, aproveitando o potencial completo dos seus ativos, sem ter que abrir mão da propriedade deles. E se eu quiser vender minhas ações que estão alugadas, será que eu posso? Algumas corretoras autorizam a venda mesmo quando o ativo está alocado. Na XP, por exemplo, ao aderir à custódia remunerada, eles deixam claro que o serviço contratado tem como objetivo buscar uma rentabilidade extra para a sua carteira, sem restringir a realização de outras operações. Isso significa que você pode continuar negociando livremente o ativo objeto do contrato do aluguel, bem como os seus derivativos. Em outras palavras, se surgir uma oportunidade no curto prazo, como uma valorização significativa da ação que você tem alugada e quiser decidir por algum motivo vendê-la, essa venda está autorizada. Agora, é importante destacar que nem todas as corretoras podem funcionar da mesma forma. Por isso, se você estiver pensando em usar a custódia remunerada, vale a pena verificar os detalhes com a sua corretora para garantir que você terá a mesma flexibilidade na gestão dos seus ativos. E para quem que é indicado? Bem, o aluguel de ações é indicado principalmente para o investidor de longo prazo, aquele que compra ações com a intenção de mantê-las na carteira por muitos anos. Esse perfil de investidor tem uma visão mais ampla e estratégica, porque ele não se preocupa com as oscilações diárias do mercado. Na verdade, muitas vezes ele até se anima com as quedas pontuais no preço, porque isso representa também uma oportunidade para adquirir mais ações de qualidade com preços menores. É importante entender a relação entre as oscilações do mercado e o aluguel de ações. Quando você aluga suas ações, o tomador, que é aquele que pegou suas ações emprestadas, ele está apostando na queda do preço do papel. Ele faz isso porque ele acredita que pode lucrar vendendo as ações alugadas e recomprando mais barato no futuro. Na sequência, ele te devolve e acaba ficando com a diferença. Para o investidor de longo prazo, essa dinâmica não é nenhum problema, porque afinal ele não está focado no preço das ações no curto prazo, mas ele está focado nos fundamentos da empresa e no retorno que ela pode gerar ao longo dos anos. Alugar as ações nesse caso é uma forma de ganhar uma renda extra enquanto mantém sua estratégia de longo prazo inalterada. Mesmo que o preço caia temporariamente, o investidor de longo prazo vê isso como uma oportunidade para aumentar a sua posição enquanto continua recebendo a remuneração pelo aluguel. Só para você entender, o contrato de aluguel de ações é composto por duas partes: o doador, que é o proprietário das ações, e o tomador, que é quem vai pegar as suas ações emprestadas. A análise que estamos fazendo aqui é sob a perspectiva do doador, do proprietário das ações. Porque afinal, o que nós queremos saber? Nós queremos saber se vale a pena alugar as ações que estão na nossa carteira. No entanto, mesmo focando na visão do proprietário, a gente precisa entender quem é que está do outro lado dessa operação e por quais motivos essa pessoa vai alugar as nossas ações. O tomador, aquele que pega suas ações emprestadas, ele está apostando na queda dos papéis no curto prazo. Como ele acredita que o preço da ação vai cair, então ele aluga suas ações para vendê-las imediatamente no mercado. Depois, ele espera para comprar essas ações de volta por um preço mais baixo, devolvê-las para você e então lucrar com a diferença. Compreender essa dinâmica ajuda a ter uma visão mais completa da operação, já que você está em uma das pontas. Veja só, enquanto o tomador, aquele que pegou suas ações emprestadas, está lá buscando um ganho especulativo de curto prazo,
o doador, que é você, está focado no quê? Está focado em rentabilizar os seus ativos sem se desfazer dele e ainda está aproveitando o aluguel como uma forma de monetizar a carteira que permanecerá investida no longo prazo. É por isso que o proprietário das ações não se preocupa com as quedas pontuais no curto prazo, porque ele já aluga sabendo que o objetivo do tomador é justamente pressionar o preço para baixo para poder comprar depois por um valor menor. Para entender melhor como funciona o aluguel de ações, vamos usar um exemplo com dois personagens: o João, que é o proprietário, doador das ações, e o Pedro, que é o tomador. Vamos usar as ações da Vale para ilustrar esse processo. O João possui 1000 ações da Vale e decide alugar essas ações para obter uma renda extra. Já o Pedro quer alugar essas ações do João porque ele acredita que o preço das ações da Vale vai cair. O Pedro, então, aluga essas ações do João. No momento do aluguel, cada ação da Vale estava sendo negociada por R$ 55. Logo, o valor total das ações alugadas é de 55 mil. O Pedro, que pegou as ações emprestadas, vende essas ações imediatamente pelo preço de R$ 55 cada, e assim ele embolsa 55 mil no total. Após algum tempo, o preço da ação da Vale cai para R$ 50, momento em que o Pedro aproveita para recomprar essas 1000 unidades alugadas. Afinal, ele precisa devolver 1000 unidades para o João. Pedro gasta 50 mil na compra dessas 1000 unidades. Observe que Pedro arrecadou com a venda inicial o valor de 55 mil reais. Na sequência, ele recomprou por 50 mil, lucrando a diferença de 5 mil reais. As 1000 unidades são devolvidas para o João, que ganhou renda extra pela alocação dos seus ativos. Uma dúvida muito comum entre os investidores é: será que existe risco do proprietário das ações não receber seus papéis de volta no prazo estipulado? Vamos lá! A B3 possui um sistema robusto e bem regulamentado para garantir a segurança e a transparência das operações do aluguel de ações. Então, para assegurar que as ações serão devolvidas ao final do contrato, ela, a B3, implementa uma série de mecanismos e requisitos, como, por exemplo, ela exige garantias do tomador justamente para assegurar que os ativos vão ser devolvidos ao proprietário das ações. E essas garantias podem ser dinheiro, títulos públicos, ações ou outros ativos. E essa garantia geralmente é superior ao valor das ações alugadas, o que proporciona uma margem de segurança adicional. Como a B3 atua diretamente nessa operação como contraparte, cabe a ela garantir a liquidação desses negócios. Então, se acontecer de uma das partes não cumprir com a sua obrigação, a B3 executa essas garantias fornecidas. E essa execução é feita por intermédio da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que nada mais é que uma câmara de compensação da B3. É ela que garante a execução da obrigação, o que reduz o risco de inadimplência ou quebra de contrato. Resumindo, a B3 toma diversas medidas para garantir que as ações alugadas sejam devolvidas ao seu dono no final do contrato. E todo esse sistema deixa o aluguel de ações mais seguro e confiável. Com isso, quem aluga suas ações pode ficar tranquilo sabendo que os seus ativos estão protegidos e que serão devolvidos no final. Se as minhas ações estão alugadas, como ficam os meus dividendos? Essa é outra dúvida bastante comum entre os investidores que estão considerando alugar suas ações. Quando você decide alugar os seus ativos, você não perde todos os direitos relacionados a ele. Durante o período do contrato, o doador, ou seja, o proprietário das ações, mantém direitos importantes como recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio e também bonificações. Esses benefícios continuam sendo pagos normalmente, o que torna o aluguel uma estratégia atraente para gerar renda extra sem abrir mão dessas vantagens. Mas você pode estar se perguntando: se eu não perco todos os direitos, então significa que eu perco algum direito? Sim, existe um direito que temporariamente é transferido para o tomador durante o período de locação, que é o direito do exercício de voto em assembleia. Quando um acionista aluga suas ações, o direito de voto é transferido para o tomador. Isso acontece porque durante a vigência do contrato de aluguel, o tomador assume temporariamente a posse das ações. Lembra quando falamos que ele vende as ações para recomprar em momento posterior? Então, para que isso aconteça, ele precisa ter a posse dos ativos. E com a posse, ele adquire o direito de exercer o voto nas assembleias das empresas em questão. Assim que o contrato de aluguel chegar ao fim, as ações são devolvidas ao seu dono e o direito do voto é restabelecido. O aluguel de ações pode sim ser uma opção vantajosa, mas é necessário entender como funciona essa dinâmica do voto em assembleia e avaliar se essa perda temporária impacta ou não na sua estratégia como investidor. E tributação aqui? Será que tem tributação? Será que tem imposto? Nessa vida, apenas duas coisas são certas: a morte e os impostos.
A tributação dos rendimentos obtidos pelo aluguel de ações segue a mesma tabela progressiva aplicada aos investimentos de renda fixa. E essa tabela funciona assim: até 180 dias, a alíquota do imposto é de 22,5%, entre 181 e 360 dias, a alíquota cai para 20%, entre 361 e 720 dias cai para 17,5% e acima de 720 dias fica em 15%. Geralmente os contratos são de curto prazo, o que mantém a tributação na alíquota mínima. Essa tributação é retida na fonte, o que proporciona maior praticidade e comodidade para o investidor que não precisa emitir DARF. Só não pode esquecer de declarar esses rendimentos lá na sua declaração anual do imposto de renda. E taxas? Temos também. Quando falamos em aluguel de ações, é impossível ignorar que, além do governo, que sempre fica com a sua parte, as corretoras também recebem uma fatia significativa para intermediar essa operação. E essa taxa varia de corretora para corretora. Algumas corretoras cobram 30%, 40%, até 50% da remuneração que você recebe como doador. Mas por que a corretora cobra essa taxa? Bem, ela desempenha um papel essencial no processo, que é encontrar um tomador para suas ações, intermediar a negociação, formalizar contrato e cuidar de todos os aspectos operacionais e administrativos relacionados à locação dos seus ativos. Em outras palavras, a corretora está garantindo que o processo seja seguro e eficiente, permitindo que você receba sua remuneração sem precisar se preocupar com qualquer burocracia. Eu sei que num primeiro momento as taxas podem parecer altas, mas é importante colocar isso em perspectiva. Veja bem, o aluguel de ações é uma forma de gerar uma renda adicional sem esforço ativo, ou seja, você não precisa fazer absolutamente nada além de permitir que as suas ações sejam locadas. Então, quando você decide alugar suas ações, mesmo que tenha tributação e taxa da corretora, você ainda está obtendo um retorno extra sobre os ativos que de outra forma estariam lá parados na sua carteira. Se você está pensando em aderir à custódia remunerada, é importante que você avalie o custo-benefício de alugar suas ações e escolher uma corretora que ofereça um equilíbrio entre taxas justas e serviço de qualidade. No mais, eu penso que é melhor receber 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Dito isso, eu vou mostrar quanto eu recebi no ano de 2024 com o aluguel das minhas ações. No primeiro semestre, como eu já compartilhei com vocês no vídeo anterior, eu recebi um total de R$ 3.400. A maior parte desse valor veio do aluguel de ações da ISA Transmissão Paulista, que agora é ISA Energia Brasil. Naquele momento, as taxas estavam mais altas devido à pressão vendedora sobre o ativo, o que fez com que os valores pagos pelo aluguel fossem bem expressivos. Olha só, em um dos contratos a remuneração foi de R$ 2.541, teve R$ 571 de imposto de renda e R$ 785 de taxa da corretora. O valor líquido foi de R$ 1.183,85. Nesse outro contrato também da ISA Transmissão Paulista, a remuneração foi de R$ 1.930, com R$ 434 de imposto e R$ 593 de corretagem. Teve um valor líquido de R$ 903. Nesse outro contrato, em que o ativo era a Taesa, a remuneração foi de R$ 1,95, 43 centavos de imposto de renda, taxa de corretagem de 58 centavos e 94 centavos o valor líquido. Esse outro contrato aqui é de dezembro, também da Taesa, remuneração de R$ 50, imposto de renda de R$ 11,28, taxa de corretagem de R$ 15 e o valor líquido de R$ 23,81. Olha esse outro contrato aqui, ó, remuneração de 83 centavos, imposto de renda de 18 centavos, taxa de corretagem de 25 centavos e o valor líquido de 40 centavos. Nesse outro aqui, remuneração de 28 centavos, imposto de renda de 6 centavos, taxa de corretagem de 8 centavos e o valor líquido de 14 centavos. Tem bastante nota de corretagem nos centavos, a maior parte delas é em centavos. Todo dia tem lá um centavinho caindo na conta. É impossível não notar a variação nos valores, né? Enquanto alguns pagamentos foram bastante expressivos, outros ficaram na casa dos centavos. E o que eu penso sobre isso? Eu não reclamo, afinal é dinheiro entrando na conta, fruto de uma decisão estratégica, com ativos que já estão na minha carteira e que eu não tenho que fazer nada para recebê-los. Eu entendo que ao olhar para esses valores menores, muitos investidores possam se sentir desanimados, talvez até questionando se essa prática realmente vale a pena. A impressão de que valores pequenos são insignificantes pode ser desmotivadora à primeira vista, mas é importante lembrar que no mundo dos investimentos, cada centavo recebido tem um peso. O que pode parecer irrelevante hoje, num contexto maior, lá na frente, pode fazer diferença. Voltando aqui para os números. No primeiro semestre eu recebi R$ 3.400 e no segundo semestre eu recebi mais R$ 1.335. No acumulado do ano, o valor bruto recebido foi de R$ 10.155.
Desse total, o imposto de renda consumiu R$ 2.284, enquanto as taxas cobradas pela corretora somaram R$ 3.135. E o valor líquido, o que realmente entrou no meu bolso, foi R$ 4.735. Agora eu sei que você deve estar pensando, nossa, mais de 50% do valor foi consumido por taxas e impostos. Será que valeu mesmo a pena? Essa é uma dúvida legítima. Mas o que a gente precisa entender é que o aluguel de ações, ele te oferece uma oportunidade de transformar os ativos que estão parados lá na sua carteira em uma fonte de renda extra sem que você precise fazer qualquer esforço adicional. É um dinheiro que você não teria de outra forma. Eu concordo que as taxas e os impostos pesam, mas ainda assim, R$ 4.735 líquidos que eu recebi foi um retorno real, palpável sobre os ativos que eu já possuía. Veja só, dá quase 2 lotes de ações do Banco do Brasil. A conclusão que eu tiro dessa experiência é que o aluguel de ações é uma estratégia interessante, especialmente em períodos de mercado com alta demanda por determinados ativos. No entanto, para maximizar os ganhos, é essencial buscar corretoras com taxas mais justas e competitivas e entender como os custos e a tributação impactam no resultado final. E mais que isso, é importante enxergar o aluguel de ações como um complemento para a sua estratégia de investimentos e não como uma fonte única de rendimento. Quando alugamos as nossas ações, estamos colocando nossos ativos para trabalhar de forma inteligente, transformando algo que poderia estar parado na carteira em uma fonte de renda adicional. E essa prática, em determinados momentos, reflete uma mentalidade financeira de longo prazo, porque estamos cultivando o hábito de fazer o dinheiro trabalhar para nós. E você aluga suas ações? Achou que esse valor valeu a pena? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Até mais!